Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. a Santa Liturgia da Igreja Católica não coloca para nós o Evangelho, a Santa Missa de modo aleatório. Estamos aqui neste mundo, a Igreja como instituição divina e humana, presentes há 2000 anos neste mundo. A Igreja foi se organizando, inclusive a sua liturgia. Por isso aquele que vai na missa todos os domingos, está atento ao Evangelho, percebe que a Igreja vai nos conduzindo a um lugar, que vai nos colocando uma sequência de evangelhos que estão mais ou menos conexos entre si. Se ficamos o ano inteiro participando, percebemos a mudança dos tempos. E se vamos ainda à Santa Missa todos os dias, ou se pelo menos escutamos os evangelhos todos os dias, vemos mais ainda essa sequência. E percebemos o que no evangelho de hoje? Que Jesus está caminhando pelas cidades. O tempo comum, onde o padre fica de verde, é este momento da igreja visitar, relembrar os principais momentos da vida pública de nosso Senhor Jesus. As suas pregações, o anúncio do Evangelho, o convite à conversão, o convite à mudança de vida. Escutamos há poucos dias aquele evangelho um pouco emblemático, aonde os discípulos perguntam para Jesus o porquê que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E se essa é a situação do homem na terra, é muito difícil de se salvar. E aí Jesus conta aquela história, né? Entrai pela porta estreita, o caminho que leva à salvação é um caminho estreito e poucos são os que entram. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E hoje no Evangelho, começamos com uma pergunta que precisa ser feita também por nós. Jesus não se incomoda com as perguntas que fazemos a Ele. O evangelista Lucas não diz quem é a pessoa, só fala apenas: alguém me perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E aqui pensamos, de onde esse homem tirou essa ideia? Porque bem provavelmente ele era um dos discípulos ou alguém que escutou a pregação de Jesus, quando ele disse que dificilmente um rico entrará nos céus. Então, ele já estava pensando naquela pregação, e quando se encontrou com Jesus e teve a oportunidade, ele fez essa pergunta: Senhor, é verdade isso? Que é difícil se salvar? E a resposta de Jesus não poderia ser melhor. Jesus, ele não diz sim, mas também não fala não. Por qual motivo? Se a resposta de Jesus para essa pergunta é verdade, são poucos os que se salvam, ele estaria colocando a gente numa enrascada. Porque se são poucos os que se salvam, do que adianta todo o esforço? Se existe a probabilidade de no final dar tudo errado, e no final a gente não se salvar, então é melhor viver a vida no mundo. Então é melhor viver a vida como um pagão, que não acredita em eternidade e quer aproveitar o máximo possível dos prazeres do mundo, já que não existe céu, já que não existe recompensa, já que não existe justiça divina, então eu faço o que quero, como quero e como eu quero. Por isso a resposta de Jesus não é sim, mas também não é não. Porque se ele fala não, são muitos os que se salvam, a maioria se salvará, qual será a conclusão gerada naquela pessoa que fez a pergunta e também em nós que escutamos esse evangelho depois de 2000 anos passados? Se é muito fácil se salvar, também não faz sentido se esforçar. Se todos no final receberam a mesma recompensa, se no final de tudo, se eu cumprir com o gabarito e fizer certinho, me confessar e eu estou salvo, então para que a santidade? Para que me esforçar para que já neste mundo a glória de Deus brilhe em minha vida através de uma vida santa, uma vida pura, uma vida impactante? Por isso a resposta de Jesus
precisava ser essa: fazei. Agora pega o folheto de vocês, versículo 24, vamos ler juntos. Jesus respondeu, vamos todos juntos falar: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Amém. A resposta de Jesus permanece essa para nós. Não digo que sim e não digo que não, mas só digo uma coisa: se esforça. Se esforça porque vale a pena. São Pio de Petrotina, tão conhecido por muitos de nós, quem não conhece, vale a pena pesquisar a sua vida, assistir o seu filme, pesquisar a sua história. Ele, certa vez, para explicar os sofrimentos que ele passava e a cruz que o cristão precisa entender que precisa ser carregado neste mundo, e olhando também para os seus sofrimentos, ele fazia uma comparação belíssima: que Deus e o céu é como uma mãe que está fazendo uma costura, um bordado, e nós que estamos aqui na terra estamos debaixo dessa costura, como aquela criancinha que vem engateando, que já tem noção de alguma coisa, né? Quando está mais grande, maior, e aí olha de baixo para cima e vê aquele bordado horroroso, feio, aqueles fios todos soltos, uma imagem que a gente não consegue entender, de tal modo que quando a gente olha de baixo para cima, nós poderíamos dizer: que coisa horrorosa que está sendo feita aqui. O que é isso? O que você faz aqui? Mas claro, se essa mãe virasse e no final mostrasse o que estava sendo feito, veríamos um belíssimo bordado de Deus. Olha que comparação linda, que nos explica a nossa situação aqui nessa terra. Estamos debaixo do bordado e muitas vezes não conseguimos contemplar o que Deus está preparando para nós na eternidade. Esses dias, ontem, celebrávamos Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. E ela dizia isso: se nós conhecêssemos o que nos espera, se pudéssemos por um segundo contemplar a glória do céu e dos santos, iríamos atrás de todas as injúrias, de todos os sofrimentos, e não ficaríamos quietos enquanto em nossa vida não tivesse nenhuma cruz para suportar. Nossa, que estranho isso, né? Se a gente não falasse do céu e do paraíso, ia parecer que essa mulher é uma masoquista, que gosta do sofrimento, que vai atrás. Íamos dizer que essa pessoa tem algum problema psicológico, porque quem em sã consciência vai atrás da dor, do sofrimento? Mas precisa ser visto no contexto, porque de fato, irmãos, os santos que viram o paraíso, pensemos aqui nos pastorinhos de Fátima, crianças na idade dessas goretinhas, que viram o céu. Sabe o que essas crianças faziam? Penitências. Imagina uma criança de 9 anos, de 12 anos, ficar sem comer dias. Os pais dela tinham que brigar com as crianças para elas pararem de fazer jejum de penitência, porque já estava prejudicando o corpo delas. Aquelas crianças amavam tanto as almas, queriam tanto a salvação da humanidade, que elas praticavam penitências muito rigorosas, até que Nossa Senhora precisou vir do céu para falar: calma aí, podem tirar o cordão, que era um cordão que eles amarravam aqui na cintura, áspero, que doía, que incomodava. Nossa Senhora pediu para as crianças diminuírem de tanta penitência que elas faziam. Mas por que elas faziam isso? Porque Deus mostrou o céu para elas, mas também mostrou o inferno para as crianças. Para Deus mostrar terríveis sofrimentos, Deus mostrou as delícias do paraíso e preparou o coração daquelas crianças para a eternidade. É certo que 2 delas morreram bem cedo, mas outra morreu recentemente, porque Deus tinha uma missão mais longa para ela. Ela entrou no convento, morreu faz pouco tempo, e nos revelou coisas maravilhosas. Tudo isso, irmãos, para dizer que vale a pena se esforçar.
Olhemos para a nossa vida, e não é a primeira vez que faço essa reflexão. O quanto nós sacrificamos pelas coisas da terra. O quanto nós renunciamos para ter um mínimo de conforto neste mundo. Quantos de vocês trabalham, perdem noites? Quantos de vocês, durante tanto tempo na vida, sacrificaram a própria saúde para dar uma vida boa aos filhos? Será que para o céu, para o paraíso, também não vale a pena o esforço? Pensamos a intercessão da Virgem Maria e dos santos, que não mediram esforços na busca da santidade, mas tudo isso só era possível porque o olhar desses homens, dessas mulheres, estavam sempre em Deus. E de fato, irmãos, quando tiramos os nossos olhos e o nosso coração se afasta de Deus e da contemplação das coisas de Deus, facilmente a gente fica desanimado. Facilmente nos abatemos em qualquer dificuldade que nos aparece. A cruz, irmãos, só é possível quando carregada com Jesus. Humanamente falando, a nossa salvação é impossível. O homem não pode se salvar sozinho. As nossas obras, as nossas orações, tudo o que fazemos é muito pequeno se feita sozinho. Por isso, temos essa graça. Deus nos oferece essa grande graça de unirmos o nosso sofrimento ao dele, unirmos a nossa oração à oração dele. A Santa Missa é exatamente isso. É a união do nosso sacrifício com o de Cristo, da nossa vida com a vida dele. A Santa Missa é uma maravilha de Deus, é um grande milagre. Deus pega algo que é tão pequeno, a nossa humanidade, algo que é tão miserável, tão ferida pelo pecado, e eleva a uma santidade tão grande. Em cada Santa Missa em que recebemos o corpo e sangue de Jesus, estamos ali diante do Calvário, estamos diante do mistério da redenção operada por Cristo, e ao mesmo tempo do Cristo que está vivo e ressuscitado. Tudo isso num lugar só. A isso chamamos Santa Missa. Por isso é tão importante a nossa perseverança, porque é nele e com ele que temos a força de carregar a cruz. A cruz é pesada sem Jesus. A cruz nos esmaga sem a presença dele. Por isso ele nos fortalece com ele mesmo, com a graça que ele nos dá.